Graças a Deus, né, irmãos? Só os irmãos que estão felizes com Jesus, diga amém aí. Hã? Jesus tem cuidado de nós, né? Tem nos ajudado aí e nós só estamos aqui por conta disso, de que Ele tem cuidado de nós, né? Quero agradecer aos irmãos que estão orando por mim, né? O exame que eu fiz tem 4 meses, né? Depender do médico, eu estava morto. Então o médico resolveu me ver a semana passada e fazer um procedimento amanhã, mas amanhã parece que tem uma cirurgia grave, né? Cedo para ele, e ele vai ter que me trocar de dia. Então os irmãos orem para ele não deixar. Se ele deixar passar mais 4 meses, se for a vontade de Deus, a gente espera mais 4 meses, né? 4 meses. Mas vai dar tudo certo. Irmãos, olha, Êxodo 33, de 12 a 18. Já está tudo certo, né, irmãos? Está tudo certo. Se você é de Jesus, está tudo certo. Êxodo 33, de 12 a 18. Dependência de Deus. Dependência de Deus. Eu acho que esses últimos tempos nós nunca vivemos um tempo do qual nós precisamos, né? Sempre precisamos, mas eu acho que agora a gente pensa que precisa mais, né? Porque quando você não está no meio de tantas lutas, de tantas dificuldades, você fala de dependência, mas não tem noção do tamanho da dependência, né? Mas quando vem as lutas e as dificuldades, aí você começa a ter noção do tamanho da dependência, que você precisa ser e andar dependente de Deus em toda e qualquer situação. Esse texto aí é um texto lá, referente, né, ao Moisés, e é Moisés quem escreve esse texto também, e diz assim: disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, faz subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber, nesse momento, o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que essa nação é teu povo. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés, farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse, rogo-te que me mostre a tua glória. Não é? Eu creio, irmãos, que homens que alcançaram prosperidade em seu ministério, chegaram ao final da sua vida com a convicção, né, do dever cumprido, foram homens que aprenderam o segredo da vitória. O segredo da vitória não é outro a não ser andar na presença de Deus. Esse é o segredo da vitória, né? Qual que é o segredo da vitória na vida cristã? Andar na presença de Deus, em todo e qualquer tempo, todos os dias da sua vida. João 15, 5, né? Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Então, alguns até acham que pode fazer alguma coisa, mas não pode. Sem Jesus, você não pode fazer nada. Ninguém pode. Se Jesus não permitir, ninguém pode fazer nada, né? Então, por vivermos assim numa sociedade aí consumista, capitalista, né, e individualista, e talvez na pandemia mais individualista ainda, o homem tem aí uma nítida sensação, né, ou a falsa sensação de que ele tudo pode.
que ele é mais capaz do que os outros, né? Que sabe mais, que é mais próspero, né? Que é mais esperto, sábio, né? Que é mais trabalhador. O cara, por viver numa situação dessa, acha que ele é alguma coisa. Parece que lá o último governo do Brasil, daqueles 16 anos, que deixou o pessoal comer um pouco mais de carne e ter um carro, apesar de pagar 3 vezes o valor do carro, né? Trouxe aí uma sensação que a gente podia tocar o barco como a gente queria, e os crentes também, mas não é bem assim, a gente sabe que não é assim. Muitos de nós que vivemos no meio dessa sociedade perversa, e ela é, e está mostrando a cara dela ainda mais agora, confusa e medíocre, né? Convivemos com uma tremenda ambiguidade, que tem duplo sentido, que gera dúvida em seu significado. Uma hora oramos, né? Confessamos ao Senhor a nossa dependência, e noutra oração dizemos: Senhor, eu faço, e Tu me ajudas, né? Ajuda o quê? Ajuda os seus planos? Senhor, este é o meu projeto de vida, abençoa. Senhor, eu vou, né, a todos os lugares aonde quiseres, me abençoa. São orações extremamente equivocadas, que expõem a nossa falta de fé, a nossa individualidade exagerada, né? Não é esse tipo de oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Ele nos ensinou: seja feita a Tua vontade, não é tá aí os meus planos, ajuda-me, Senhor, né? Não é viver numa sociedade fazendo o que der na minha cabeça e achar que as coisas estão certas, que eu posso as coisas, que eu posso todas as coisas. Pode não, pode não. A ambiguidade consiste em fazer projetos e pedir de Deus as bênçãos, né? Se não der certo, mole. Por quê? O Senhor é que permitiu. Bom, você faz projeto, toca a sua vida do jeito que você quer, e aí não dá certo, Deus é culpado, não é? É não. E os homens estão fazendo isso desde o Jardim do Éden, né? Buscando culpar Deus dos seus fracassos. Lá do nosso colega Adão para cá, a coisa não mudou. Os homens projetam, jogam lá, e acham que podem, e a coisa não dá certo, e eles falam que Deus é que está furando. Contudo, isso não é correto, e nem todos os homens e mulheres procedem dessa forma. Alguns procuram em tudo buscar a direção de Deus, né? Dependendo dele. Existe, meus irmãos, um grupo de homens, um grupo de mulheres no nosso Brasil, não são muitos, e nós vimos isso na pandemia. A pandemia conseguiu, de certa forma, dar uma desmascarada, né? Nessa obesidade que estava sobre a igreja evangélica. Não pensam os irmãos que as igrejas, a maioria dos ditos evangélicos correram, estão sumidos aí para dentro de algum lugar. Alguém disse que deve ser 15% ou 20% daqueles que ainda estão dando a cara como evangélicos e indo para os cultos, e ainda assumindo aquilo que os nossos políticos estão dizendo, né? Que nós crentes não matamos pela fé, mas nós estamos prontos a morrer pela nossa fé. Estamos prontos a morrer pela nossa fé. Quando começou a pandemia, eu lembro que eu falei para os irmãos que um grupo de pessoas, se fosse, e é isso mesmo, que se eles fizessem o seu trabalho como eles deveriam fazer, o grupo de pessoas que deveria mais morrer seria o grupo dos pastores, né? E esses dias eu tenho conversado com alguns irmãos, e eles estão dizendo: olha, o pastor fulano de tal foi dar socorro para não sei quem, veio doente, morreu, o outro... é isso mesmo, né? De pessoas que estão morrendo pela sua fé, não negaram a sua fé. Então, existem muitos homens e mulheres, inclusive no nosso Brasil e fora do nosso Brasil, que caminham nessa dependência de Deus, né? E que não negam a fé no seu estilo de vida, né? Nos seus projetos, colocam diante do Senhor. E uma dessas pessoas aí, da qual nós vamos aprender aqui rapidamente nessa noite, é o Moisés, né? Como um homem de Deus que prospera,
é um camarada que prospera. E a gente tem que entender o que é prosperidade, né, irmãos? Prosperidade não é isso, essa balela que ensinaram no nosso Brasil. Esse negócio lá de que Deus tem que te dar o que você quer, porque senão você fica bicudinho, né? Não é isso, né? Ter sucesso na sua vida, ter prosperidade na sua vida, é se achegar mais perto de Deus. E Deus permitir que você se achegue. Se achegar e poder trabalhar com Deus, no plano de Deus, no plano do reino de Deus. Isso é sucesso. Qual dos maiores homens ricos, perdidos desse mundo, se compara a Moisés? Me dá aí o nome. Me dá aí o nome. Inclusive o menino lá que faz o Jesus do filme Paixão de Cristo, do Mel Gibson, se converteu ao Senhor Jesus Cristo. E o testemunho dele é bem isso que ele fala. Ele fala, é melhor um dia na presença de Deus do que todo o sucesso nessa terra. Inclusive o Barrabás daquele filme também se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Gente que entendeu que estar com Cristo é incontavelmente melhor do que qualquer tipo de sucesso que esse mundo possa dar. Gente que entendeu isso. Isso é prosperidade. Prosperidade é você ir para o maior título, a maior herança, o maior poder, o maior nome. E ele só tem um que é assim, e o nome dele é Jesus Cristo. Não há outro, né? Então Moisés é o nosso referencial, o nosso paradigma aqui, o nosso modelo de vitória, né? E de plena dependência de Deus em sua caminhada. E ele vai fazer isso até quando? Até ele atingir a realização do plano de Deus, né? A visão que o Senhor tinha para a vida do Moisés. Eu não preciso de parar aqui à noite para dar uma escola dominical sobre quem é Moisés. Os irmãos já sabem bem, né? O Moisés é o menininho lá do cesto, né? Que a irmã vai levá-lo para uma das princesas de Faraó. É aquele menininho. O nascimento dele, e no nascimento ele já é cuidado por Deus. E Deus cuida dele em todos os momentos. Ele se forma como um príncipe do Egito. Inclusive, quando você pensar em Moisés, pensa que ele é hebreu, mas ele é egípcio. Ele é completamente uma formação egípcia. Príncipe, mas um camarada que conheceu Deus e andou na dependência de Deus. A chamada de Moisés dar-se aí nesse lugar do trabalho dele, os irmãos lembram. Por quê? Porque Deus vai empurrando ele, a vontade de Deus vai empurrando ele, né? Ele ataca lá um egípcio, mata esse egípcio, é visto, e tem-se uma penalidade, ele tem que atravessar um deserto. As pessoas acham que ele vai morrer atravessando o deserto, e ele não morre. E ele encontra Jetro, casa com uma das suas filhas, provavelmente aquela mulher do Moisés, de uma pele mais escura do que a minha, né? Talvez aí bem mais negra do que eu, não é? E depois de 40 anos, esse homem, ele tem o seu encontro mais definitivo com Deus. Lá quando ele está cuidando dos animais, uma sarça que queima em fogo, mas não se acaba, e o Moisés vai se aproximar desse relacionamento com Deus. Então a chamada de Deus a Moisés parece algo assim bem inusitado, né? Uma sarça ardente que pega fogo, mas não se queima. A voz de Deus, ela é ouvida pelo Moisés, né? Moisés, Moisés, né? Eu gosto daquela ênfase de Deus no nome de Moisés. E o Moisés se aproxima, Êxodo capítulo 3, verso 3, né? E Deus se revela para Moisés: tira a sandália dos teus pés, chega para cá, porque o lugar que você vai pisar é santo, moço. Chega para cá. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais escutamos a sua doce e maravilhosa voz. Quanto mais nos aproximamos de Deus, vamos conhecer a sua vontade, né? E o que está de Deus para os nossos corações, de plano de Deus
para os nossos corações. Salmo 25:14 diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem. Então não adianta você pensar que você vai fazer qualquer pedido e colocar qualquer projeto seu aí, e Deus vai abrir as portas do céu. Não vai nada, meu irmão, né? A intimidade, a revelação de Deus, o se aproximar de Deus, é para aquelas pessoas que temem a Deus. E temem a Deus e guardam a sua palavra. É para esses que Deus se revela. Para quem busca intimidade com Deus. Para quem caminha para Ele, renunciando, se entregando, Deus se revela a eles. É para a gente que quebra paradigmas, né? Por causa de Deus, que sobe em árvores, sem contar que o seu nome vai para a lama. De gente que se importa e deseja querer vê-lo, e aí Ele se revela para esses. E quando Deus se revela para esses, as suas vidas são transformadas. É isso aí que acontece, né? O que Deus disse: Moisés, eu preciso que você liberte meu povo do Egito, eles estão escravizados e o seu gemido já chegou ao meu ouvido. E você é o homem que eu tenho preparado nesses tempos para cumprir o meu propósito. O Senhor, seu Moisés, eu tenho preparado o Senhor. A resposta de Moisés, o que disse Moisés: Moisés, eu preciso de você. E aí o Moisés responde: mas Senhor, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Ninguém. Inclusive, se o senhor não sabe das últimas, eu criei um problema lá no Egito, saí nos tapas com um camarada lá, e o fim desse negócio deu aqui. Essas são as últimas, né? E o Senhor vai dizer: não, Moisés, essas não são as últimas. Tem algumas mais novas. As mais novas são essas, Moisés. Eu serei contigo, eu te capacitarei, eu desbaratarei teus inimigos, te sustentarei e te darei a vitória. Em outras palavras, a vitória é minha. Deus está dizendo. Em outras coisas, a vitória é minha. A luta é minha, seu Moisés. A obra, seu Moisés, é minha. Ela também não é sua também, seu Moisés. É só você é uma ferramenta e eu serei contigo aonde você andar. Você vai e eu vou contigo. E para onde você for, nessa dependência, eu estarei com você. E você andará em dependência, completamente dependente de mim. Talvez a pergunta que nós precisamos fazer nessa noite, irmãos, é se de verdade nós somos dependentes de Deus. Se você está pronto para abrir mão, renunciar e ser dependente de Deus, de tudo. Examine seu coração e você que está em casa. Você está pronto para fazer esse negócio? Você está pronto para se entregar completamente ao Senhor? Pastor, a gente tem mais de 40 anos aqui já, esse ano aí, né? A gente já sabe desse negócio. Eu lembro da historiazinha lá do apóstolo João, uma história secular que diz que os meninos iam na casa do apóstolo, né? Em Éfeso, buscava ele para ir para a escola dominical e ele vinha dizendo: filhinhos, amai-vos uns aos outros. E aí alguém respondeu para ele dizendo: mas o senhor não cansa não, o senhor vive falando esse negócio. E ele disse: olha, eu vou parar de falar quando vocês começarem a praticar. Você entende o que Deus está fazendo conosco hoje ainda? Quando Deus nos chama, temos de obedecer, pois a obra é dele. Quando Deus te chama, você tem que se entregar. Ele é quem capacita, dando os dons ministeriais para cumprirmos o seu chamado. Você pode achar que você não é capaz de cumprir aquilo que Deus tem te chamado no seu ministério, mas eu quero dizer para você, meu irmão, se aquete. O Deus que chamou é o Deus que capacita.
O Deus que te chamou é o Deus que vai com você até no final. E quando chegar no final, aquilo que Deus tem para você fazer vai estar cumprido. Vai estar tudo certo, sem problema. Né? Deus tinha um propósito para Moisés, que era a de libertar o povo do Egito e levá-lo à terra prometida. Aonde? Canaã. Os irmãos acham fácil? E talvez na maior nação, com o maior exército que existia, há um camarada que era tido nada menos como um Deus, um dos deuses, e enfrentá-lo, olho no olho. É por isso que o faraó tem que morrer no final, viu, irmãos? Porque o coração dele lá na primeira praga está obstinado, e Deus já sabe desse negócio. Então não culpa Deus por causa da morte do faraó, não, pela madrugada. Mas também Deus vai pegar ele no final, porque além de seu coração estar obstinado, ele é um daqueles deuses que vão ter que se acabar. Ele se acha. O desvio desse propósito seria tido como o quê? Como pecado. Se Moisés dissesse, não, eu não vou. Não é? Josué 1,7. Os irmãos que conhecem bem, lá está escrito o quê? Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Não se desvie. Um homem que é chamado por Deus, e ele ouve Deus, e ele responde a Deus, ele não pode se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Ele tem que ouvir a voz de Deus e continuar ouvindo a voz de Deus, porque uma voz atrás de nós vai dizer, este é o caminho, segui por ele. Olha que maravilha. Deus te chama, Deus te capacita, Deus te avisa, não vai nem para a esquerda, nem para a direita, literalmente no Brasil, nem para a esquerda, nem para a direita, mas o Espírito Santo de Deus continua conosco nesses dias, dizendo, esse é o caminho, segui por ele. Ele entregou o Paracletos, o Espírito Santo de Deus, ele está conosco, e ele é quem fala conosco. E ele fala conosco. Irmãos, não acha que Deus não está falando conosco, não. Deus anda falando conosco. E quando Deus fala, nós ouvimos e nos aquietamos, porque somos completamente dependentes de Deus. Não é? Muitas coisas acontecem para nos desviar e nos afastar do chamado que Deus fez para nós. O diabo, o nosso adversário, sabe como nos afastar dos propósitos de Deus. Ele teria conseguido grandes vitórias, né, sobre as nossas vidas se nos afastasse. Se os irmãos lembrassem lá de Jesus, quando Jesus levanta, já ali dos 40 dias de consagração, lá vem o diabo, né? Lá vem o diabo. Por quê? Porque o inimigo está ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando as presas fáceis de serem pegas. Lá vem o inimigo fazendo as mesmas propostas que ele fez no passado para Jesus. E Jesus, nem para a direita, nem para a esquerda. Neemias, nem para a direita, nem para a esquerda. Paulo, nem para a direita, nem para a esquerda. Muitas outras propostas para vários outros homens, para outros missionários, para homens que não se dobraram, nem para a direita, nem para a esquerda. E nós somos resultados desses homens que não foram vencidos pelo mal, mas foram dependentes de Deus em todo o tempo, os remanescentes, dentro de um exílio católico, dentro de uma perseguição católica ferrada, que nós tivemos nada menos do que 325 a 1.500, mas sempre houve remanescentes. E hoje nós somos resultado desses remanescentes, daqueles que não se dobraram, mas foram dependentes de Deus. Irmão, você acha que nesse tempo todo foi fácil para esses dependentes não se dobrarem diante das perseguições e maldades que houve aí nesse período todo? Não foram. E eles pagaram com preço de sangue, o sangue deles. Eles pagaram com preço de sangue, eles pagaram com preço de perseguição.
E eles vieram para o Brasil, num Brasil de ninguém. Inclusive, Brasil de ninguém é até agora, esse Brasil de ninguém. Não é? Mas também dentro do Brasil de ninguém existe um povo que não se dobra. Um povo que não vai nem para a esquerda nem para a direita, mas um povo que obedece ao Senhor. Um povo que serve ao Senhor. Não é? Foi assim com eles também. Moisés foi um vitorioso em tudo, pois usou das estratégias espirituais que, né, todos nós precisamos aí utilizar. Nós precisamos utilizar o quê? Perseverança, ser obstinado, né, no chamado de Deus nas nossas vidas. Utilizou aí os instrumentos com os quais Deus lhe capacitou. Deus deu o que para ele? O que o senhor tem na mão, seu moço? Uma vara. Use essa vara. Uma palavra profética. Quando você for, você diz o quê? Que eu te enviou. Você vai ser o meu embaixador. Eu vou agir sobre você. Só isso, moço. É uma fé viva e permanente. Uma confiança inabalável. Carregava em seu coração uma promessa de vitória. O Moisés carregava no seu coração uma promessa de vitória. O Senhor disse: vai a Faraó, fala para ele que o meu povo vai sair, e eu vou usar você. Ah, mas eu sou meio gago, minha língua é pesada. E ele disse: tem problema, leva lá o seu irmão, o Arão. Mas os irmãos continuaram lendo a história, pelo menos leram a história, descobriu que aí o Arão chega e começa a conversar, mas aí o Moisés pula na frente e começa a fazer tudo o que ele faz, e acaba que é o Moisés agora que continua na frente, o Arão passa para trás. Mas Deus disse: você vai ser Deus para Arão, assim como eu sou para você. Vai dar tudo certo, não esquenta a cabeça não. Dependência de Deus, consagração, santidade, vida na presença de Deus. Então, quando você vive a sua vida na presença de Deus, meu querido, você vai perseverar como Moisés perseverou. E todas as coisas deu certo, né? Oração incessante, adoração, louvor, intercessão, clamor, choro, lágrimas. Tudo isso gera o quê? Intimidade com Deus, comunhão com Deus. Hoje eu falei um pouquinho nessa questão da comunhão relacionada ao marido e à mulher, e a Cristo e à igreja, não é? Mas com Moisés não é diferente disso. Esse Moisés, ele sabe que ele como homem, ele é limitado. Ele não tem força por si mesmo, não há poder por si mesmo, mas ele tem uma palavra de Deus. E a palavra de Deus é: vai, porque eu serei contigo. Eu estarei contigo. Não olha para o tamanho do exército de Faraó, não olha para o Faraó, não olha para o tamanho do Egito, não olha para o tanto de gente que vai sair com você, o tamanho da dificuldade que você vai ter que enfrentar andando no meio desse povo. Olha para mim, porque eu serei contigo. Irmão, para onde que você está olhando? Será que você está olhando assim também? Olhando para o autor e consumador da sua fé? Tão somente dependente de Deus em toda e qualquer coisa? Jesus, né, ele nos ensinou isso. Ele nos ensinou que existem cadeias das quais precisam ser quebradas, e se nós confiarmos nele, se é preciso jejuar, buscar mais santidade, essas cadeias serão completamente quebradas, por causa dessa dependência do Senhor. Os apóstolos aprenderam esse negócio, de ser dependente do Senhor, e todas as cadeias, toda essa força do mal que está ao nosso redor, tentando contra nós, ela cai por terra em nome de Jesus. Ele sabe que o poder do mal não é maior, é infinitamente menor do que o poder que está em nós, nessa dependência do Senhor. Aprendemos isso, aprendemos que em nome de Jesus, podemos todas as coisas. O Moisés sabia disso, né? Renuncia de tudo aquilo que desagrada a Deus. A leitura bíblica, a oração diária, leva
a Moisés a uma comunhão maior com Deus, a busca incessante desse Deus, e todas as coisas dão certo. Moisés não confiava em sua força, nem nos seus méritos, mas na força do Senhor e do seu poder. Salmo 20, verso 7 diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor. Tem gente que está firmado no Pix, né? Firmado nos seus dólares guardados. Inclusive alguém falou assim, se no 2022 esse Brasil pendengar, uma coisa que não vale mais nada é esse dinheiro do Brasil. Não vale mais nada, não é só o dinheiro não, né? Qualquer coisa aqui que você acha que vale, já não vale mais nada. Inclusive as coisas já não estão valendo muita coisa mais, né? Inclusive o salário mínimo, que deveria estar uns quase 6 mil reais, está uma mixaria de 1.000 e uns quebrados. Então as coisas não estão valendo muito mesmo aqui não. Então, meus queridos, nós só podemos e devemos confiar no Senhor. Nem em carros, nem em cavalos, nem em Mercedes, nem em casas novas, ou nada. Só no Senhor. Mais nada. A nossa vida só irá prosperar se dependermos de Deus, se o buscarmos e se usarmos bem essas estratégias espirituais diante do altar de Deus. Segundo Crônicas, né? 32, do 1 ao 23, eu vou dizendo aqui, os irmãos querendo depois parar lá e dar uma olhada, né? Esse verso aqui é o verso 8, se não estou enganado. Mas a história está lá entre o verso 1 e o verso 23 de 2 aos Crônicas, capítulo 32. Que diz assim: com ele está o braço de carne. Com quem? Com quem? Os irmãos da Escola Bíblica Dominical. Com quem que está o poder aí, né? No momento, que é o braço de carne. Os irmãos lembram quem? Não. Senaqueribe, o rei assírio. Mas ele diz o quê? Mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Os irmãos lembram desse texto? Os irmãos lembram que Senaqueribe cercou a cidade e estava cantando vitória, porque não daria mais. E o rei Ezequias, na época do profeta Isaías, não é? Chama Isaías e, como que é o negócio? Vamos clamar ao Senhor. Vamos clamar ao Senhor, vamos resistir o dia mau. Hoje é dia mau, estamos cercados por um grande exército. Vamos resistir, vamos clamar, vamos buscar o Senhor, porque se formos dependentes do Senhor, tudo vai dar certo. Os irmãos sabem o que aconteceu naquele dia? Quem sabe? Uma caixa de bombom. Para quem falar rápido, o que aconteceu? Perderam a caixa de bombom. Quando eles clamaram, Deus mandou quem? Nem assim vai a caixa de bombom. Meu Deus. Um anjo. Mandou um anjo. E o anjo passou pelo exército e... Imagina um anjo desse. Sai do outro lado, bate a poeira, Senhor, está acabado. O texto diz que Senaqueribe volta envergonhado para casa, e quando ele entra lá num templo dos seus deuses, seus próprios filhos caem sobre Senaqueribe e o mata. Em quem nós estamos confiando, irmãos? Você está confiando no quê? Se nós formos dependentes de Deus, Deus nos prometeu que iria estar conosco todos os dias. Ele não nos abandona. Como Moisés, aprendemos como depender de Deus e obtermos essas vitórias. Assim como Moisés, Deus tem para cada um de nós, o quê? Uma missão, uma conquista. Você já parou para pensar, meu irmão, o que você veio fazer aqui?
Sério, você já parou em algum momento do culto, ou em algum momento na sua casa, ou no seu trabalho, ou no seu carro, ou na sua pescaria, ou lá nas Bahamas, para onde que você anda passando as suas férias? Você parou para olhar para o alto e pensar assim: o que eu vim fazer aqui? Por que que eu nasci? Porque entre milhões Deus permitiu que eu viesse. Veio fazer o quê, filho? Veio comer salgadinho lá no McDonald's, Burger King, o que mais? O que você veio fazer? Eu não sei como que você está gastando os seus dias, meu irmão, mas deixa eu te falar. Deus permitiu que você viesse porque Deus tem um objetivo na sua vida. Deus tem uma missão na sua vida. Não sei qual é. De repente você está no nosso meio e ainda não acordou. Talvez você tenha uma missão para cumprir entre os índios, entre os favelados, entre os moradores de rua com missões urbanas. Talvez você é o próximo missionário dessa igreja que precisa ir ao campo missionário. Talvez não só no Peru, talvez você tenha que voltar na Angola para poder dar a sua vida por aquele povo que está arrepiado com aquele povo que vacinou os angolanos contra o Evangelho. Talvez você veio, meu irmão, para poder tirar moradores de rua, aonde que você está. Talvez o Senhor tenha levantado você para ser o grande pregador, naquele meio tempo de faculdade, dos 4 anos que você passou pela faculdade ou vai passar, e ganhar vidas lá dentro, e talvez você está perdendo tempo. Talvez o Senhor tenha colocado você naquele emprego para que você leve o Evangelho de forma poderosa e vidas sejam arrastadas pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Lá na sua casa, com seus filhos, com seu esposo, eu não sei qual é a missão que o Senhor te comissionou. Para o Moisés eu sei, para mim eu sei, mas você precisa, meu irmão, descobrir o que é. Não vale a pena você viver a sua vida aqui achando que o Senhor te trouxe para cá para você passear, dar uma voltinha por aqui, só pular de paraquedas e tá beleza? Ou ir para as pescarias só e acabou? Comer e beber e farrear com os irmãos? O Senhor tem uma missão para a sua vida. Por menor que ela seja, Ele tem uma missão. Que seja uma vida só, o Senhor tem uma missão na sua vida. A Lucy Vasques era uma das missionárias do Betel brasileiro, e ela testemunha que a irmã dela, e elas são você lembra da Lucy, Preta? As mulheres altas, bonitonas. E a Lucy disse: a minha irmã, maravilhosa, ela fez teologia, estudou, fez missiologia, e foi para Inglaterra na época. E a irmã dela tinha um grande sonho de trabalhar com o pessoal de rua, nessa época. E disse que a irmã dela foi para o campo missionário e uma semana depois foi atropelada e morreu. E disse que Lucy foi fazer o velório dela lá e ela fala que ela ficou sem entender, conversando com Deus, dizendo: Senhor, minha irmã estudou tanto, se preparou tanto e eu não entendi o porquê. Mas enquanto ela estava lá questionando perto do corpo da sua irmã, começou a chegar um pessoal. Começou a chegar um camarada mal vestido, uma coberta jogada nas costas, chorando. E foi chegando gente. E ela disse que ela nunca viu aquilo. De repente tinha um monte de gente lá chorando, que ela nunca viu na vida. E ela foi perguntar ao pessoal o que era aquilo. E eles disseram: essa mulher tão nova, Deus usou ela para estar conosco em tão pouco tempo, para poder falar aos nossos corações.
Qual que é a sua missão, meu irmão? Se você é dependente de Deus. Então, lhes disse Moisés: se a tua presença não vai conosco, não nos faça subir deste lugar. Deus, se o Senhor não vai conosco, eu também não vou subir com este povo. Eu nem falei para os irmãos da pendenga toda que o Moisés tem que sofrer, mas é só assim. Moisés está dizendo para Deus: Senhor, o Senhor precisa ir conosco. O Senhor precisa estar conosco. O Senhor não pode ficar para trás. O Senhor não pode mandar qualquer outro ir junto conosco. O Senhor precisa ir conosco. E o Senhor está dizendo: estarei contigo. Estarei contigo. Eu continuo ainda nessa noite, meus irmãos, te questionando, dizendo para você: se você ainda não buscou ser dependente completamente do Senhor, a noite é essa. A noite é essa. Eu queria desafiar você a fechar teus olhos, se aquietar na presença do Senhor e examinar seu coração. Deus precisa estar conosco. Ele precisa ir conosco. Eu preciso levantar e Deus está comigo. Você precisa sair da sua casa e Deus está com você. Você precisa trabalhar e Deus está com você. Você precisa estudar e Deus está com você. Você precisa cumprir a vontade de Deus na sua vida. Você precisa, voltando para a sua casa, Deus está com você, e na sua casa Deus está com você. Moisés aprendeu isso, sobre dependência. Nós nem falamos em tudo o que aconteceu nos 40 anos, não dá tempo, né? Do meio da jornada. Mas o fato é que Deus encontrou um homem que colocou o seu coração nas suas mãos, completamente dependente. E Deus caminhou com ele toda uma jornada de 40 anos em meio ao deserto. E a jornada não foi fácil, mas Deus cumpriu a missão na vida desse homem. O Moisés vai terminar entregando a sua vida nas mãos do Senhor em cima do monte com 120 anos. E não vai entrar na terra prometida. Mas a missão que foi dada foi uma missão que foi cumprida. Fale com o Senhor aí assentado como você está. Coloque seu coração diante do Senhor. Não sei como está seu coração que está em casa nessa noite. De repente você tem sofrido lutas difíceis, precisa buscar dependência no Senhor. Eu quero dizer para você: se entregue ao Senhor, confie nele, ouça a sua voz, e ouvindo a sua voz, creia, tão somente creia. Renuncie todas as coisas que te separam de Deus. Deixa Deus agir na sua vida. Não duvide do que Ele é capaz. Ele está fazendo uma grande obra na sua vida e quer fazer na vida de outros através de você. Eu não sei qual é a obra que Deus tem para fazer na sua vida, mas peça a Ele: Senhor, não me tires desse mundo sem que eu complete a minha missão. Me permita completar a minha missão. Existe uma missão. Talvez você tenha estudado para se formar, não por causa do dinheiro, meu querido, mas para alcançar pessoas necessitadas, de que Jesus vai usar você para poder ajudá-los, não só fisicamente, emocionalmente, mas principalmente espiritualmente. Que o Senhor abra a sua boca, te capacite a falar das boas novas da salvação. Com coragem, em toda e qualquer situação. Que o Senhor te use, que Ele te use como testemunha, te mostrando para o perdido e dizendo: olha aí, uma luz em meio às trevas.
dependentes de Deus. Moisés foi completamente dependente de Deus. Num lugar onde que não tinha água, onde que não tinha comida, onde que não tinha banco, onde que não tinha loja, onde que não tinha nada. Em meio ao deserto, viveram como príncipe. Viram Deus face a face. Pai, nós queremos louvar o Senhor nessa noite. Tua palavra, meu Pai, nos deixa esse exemplo de Moisés, esse homem que não confia em si mesmo, não confia nas suas forças, mas confia no Senhor. E ele confiou no Senhor, meu Pai, todos os dias da sua vida, e andou com o Senhor. E isso é maravilhoso. Eu quero colocar os meus irmãos que estão no presencial, que estão em casa também nos assistindo nessa noite. Quero pedir que o Senhor seja com eles, Pai, opere tua graça sobre eles, que esses irmãos possam confiar no Senhor. Que eles, meu Pai, possam se aquietar no Senhor e saber que o Senhor tem cuidado de nós. Tudo aquilo que nós temos necessidade, o Senhor já tem nos dado. Vamos alcançar. Amanhã ou depois, meu Pai, tudo aquilo que o Senhor sabe que nós precisamos vai chegar nas nossas mãos. Seja sofrimentos, dores, seja alimento, seja questões financeiras, emocionais, espirituais, tudo já está preparado. O Senhor já tem preparado para nós todas as coisas. E nós te louvamos por isso. Assim como Moisés, meu Pai, esse modelo dessa dependência, nós queremos ser dependentes do Senhor também. Nós queremos caminhar, meu Pai, todos os dias da nossa vida nessa renúncia por completo. Que os meus irmãos nessa noite, meu Pai, possam estar falando com o Senhor. E possa, meu Pai, estar realmente, meu Pai, buscando todas essas transformações que o Senhor pode fazer nas suas vidas. E que essas transformações sejam feitas, Pai, para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Aleluia.